aqui a esse canal, tô feliz aqui para estrear esse vídeo nosso hoje aqui. Meu nome é Dimas Tafelli, vocês já me conhecem, sou advogado aqui em Bauru. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu amigo, profissional aqui de alto renome aqui de Bauru, o Stefano Moraes, aqui da Moraes Imobiliária. A gente está aqui na estrutura da Moraes Imobiliária em Bauru. A Moraes Imobiliária é uma empresa que já tem mais de 30 anos? Já. Mais de 30 anos aqui em Bauru, consolidada, negócios de excelência, negócios imobiliários de excelência. E eu decidi hoje aqui chamar o Stefano para trocar uma ideia, para apresentar ele para vocês, caso vocês não conheçam, né, a Moraes Imobiliária e o Stefano Moraes. E é um prazer estar contigo aqui. Obrigado. O prazer é todo meu, Dimão. O prazer é todo meu. Já fazia uns dias que a gente tava aí, né? Pois é, a gente estava conversando, vamos fazer, Verdade. não vamos, mas legal. E assim, a nossa ideia aqui hoje é trocar uma ideia, né, um bate-papo sobre o mercado imobiliário aqui em Bauru, sobre o que está acontecendo do ponto de vista de crescimento da cidade e também algumas questões ligadas ao direito ambiental e restrições urbanísticas que a gente tem aqui em Bauru, especialmente em relação a uma decisão do Tribunal de Justiça que a gente teve recentemente. A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui. Mas, Stefano, por favor, se apresente aí pro pessoal. Estou à disposição para te ouvir. Vamos trocar uma ideia. Estou muito feliz aí de participar desse momento tão importante. Sou fã do trabalho do Dimas. Nós temos aí uma parceria e uma amizade extra profissional e também profissional, e poder aí atuar nesse segmento, nessa parceria profissional também é gratificante para mim. Eu sou o Stefano Moraes, trabalho há 15 anos no mercado imobiliário. A Moraes Imobiliária está aí há poucos meses de completar os seus 40 anos de mercado, iniciada pelo meu pai, pelo Daniel Xavier de Moraes. Graças a Deus aí nós estamos trilhando os passos e estamos sólidos no mercado bauruense. É um mercado muito forte. Bauru é uma cidade, economicamente falando, para o mercado imobiliário muito pulsante. Um mercado super aquecido. Até porque a gente está bem no centro do estado de São Paulo, né? E Bauru é um posicionamento estratégico, né, nesse sentido. É tão verdade o que você está falando, porque de uns anos para cá, o que a gente vem recebendo de empresas do ramo logístico, do transporte, a grosso modo falando, procurando por barracões e pontos, é impressionante. Bauru tá assim, é a cidade querida desse segmento. Então são quase 40 anos já. Quase 40 anos. Legal, eu achei que eram 30 anos, mas quase 40 anos. É um desafio para mim e para o Dani, né? A gente tem o Daniel Moraes pai, que é o pai do Stefano, e Stefano Moraes, e pai do Daniel Moraes também, que em breve vai fazer um bate-papo com a gente aqui também. E aqui dentro, como é que é a organização de vocês em relação à sua atuação, a atuação do seu irmão, a atuação do seu pai? Vocês dividem por frentes? Como é que é essa? É legal você perguntar, porque tem gente que às vezes nos pergunta isso. Nós chamamos a Moraes hoje de um grupo, o Grupo Moraes Imobiliária. Ele se subdivide com Moraes Luxo, onde a gente reserva as nossas estratégias e o tempo e a pessoa do Daniel Moraes em linha de frente para esses grandes negócios. Temos o Moraes Agro. Nós temos um time especializado para transações, todo tipo de agrobusiness que tem, eles atuam. Temos o Moraes Brothers. Muitas pessoas sempre quiseram ser atendidas pelo Daniel Moraes, só que até por conta de idade ou de relacionamento, eu e o Dani nós percebemos que as pessoas ficavam ali, tá, mas com quem que eu vou falar? Então o Moraes Brothers foi um acesso mais fácil que a gente achou que o nosso grupo hoje, a nossa empresa precisava. Legal. E também temos hoje, que é predominantemente o que tem o maior volume de negócio, o Moraes Locação. Em quantidade de negócios realizados, Moraes Locação hoje é o que toma a linha de frente do grupo Moraes Imobiliário. Então, na verdade, a Moraes Imobiliária tem soluções imobiliárias completas, né? Estão falando do agro, falando de locação, falando de compra e venda, mercado de luxo. Isso aí. E legal, e é isso mesmo. Para quem é daqui de Bauru, conhece a reputação deles, os bons negócios que eles fazem. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Eu queria perguntar para você, Stefano, o seguinte: você conhece Bauru, nasceu aqui em Bauru, conhece as peculiaridades do mercado. O que você está enxergando assim daqui para frente de crescimento assim na cidade, Zona Sul especialmente, né? A gente tem ali alguns bairros relevantes, algumas incorporações imobiliárias sendo feitas. O que você está sentindo? Qual que é o seu feeling do mercado? A gente está saindo agora de um processo eleitoral conturbado, tem muita coisa acontecendo.
A gente não sabe se vai ter incremento de crédito governamental ainda, e etc. Vários cenários. Mas qual que é o seu feeling aí? De crescimento, estagnação, ou o que vocês estão sentindo? Legal, boa pergunta. A gente vê muito cliente ansioso pelo que há de vir aí, né? O que vai acontecer? Já aconteceram algumas coisas, mas o mercado imobiliário tem gente até que acha que a gente é um pouco alienado, porque a gente sempre fala as mesmas coisas. O mercado imobiliário e o mercado do agrobusiness, do agronegócio, ele tem as suas oscilações em conta da economia e da nossa política, grosso modo falando, mas ele não para. Se compra, se vende, se aluga, se permuta o tempo todo. E Bauru, Bauru tem algo peculiar que nem os corretores antigos, nem os atuais conseguem dizer ao certo. O nosso metro quadrado praticado aqui, a gente briga com muitas regiões de São Paulo. São Paulo, exatamente. Eu já ouvi isso também várias vezes, né? Todos queriam que Bauru tivesse uma praia, porque ou um daí petróleo, seria, né? um petróleo, petróleo. daí justifica. Mas é tão verdade, e você fala assim, nossa, mas tá tanto metro quadrado, tá saindo, pô, uma casa hoje de 2 lotes num condomínio de luxo não se vende por menos de 4 milhões de reais em Bauru. Mas tem gente que compra? Tem um monte de gente que compra, tem um monte Se de o mercado está aquecido, está movimentando, né? Exatamente. Respondendo a sua pergunta, o mercado imobiliário de Bauru está aquecido. Legal. Percebemos em algumas transações, especialmente de 800 a 1 milhão a 1 milhão e meio, essas famílias, esses empresários que compravam e gostavam muito de comprar utilizando a linha de crédito imobiliário, estão um pouco mais estagnados. Não parou, mas também não estava com aquele apetite, né? Aquela loucura que estava dentro dos bancos aí de rodando o negócio, deu uma acalmada. Só que não é só dessas pessoas que vivem o mercado. Sim. A galera, um passo atrás ali, não vou nem falar do Minha Casa Minha Vida, porque isso daí, faça chuva ou faça sol, vende todo dia e é êxito. Sucesso de todos os empreendimentos. Legal. Até 1 milhão se vende bem e a galera dos 2 milhões para cima, claro, sempre ali se entendendo, né, sabendo como está a perspectiva de mercado, mas os grandes negócios continuam acontecendo. Eu acho até que tomou uma proporção maior. Legal. E é interessante porque Bauru realmente é uma cidade bem localizada, a gente tem um incentivo de indústrias, tem bastante comércio e é um mercado realmente imobiliário aquecido. E aí eu queria te perguntar o que você acha, o que você sabe na verdade, para a gente até entrar nesse assunto. A gente está encravado numa zona de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Então aqui em Bauru, para vocês terem uma ideia, para quem está nos acompanhando aí, a gente tem um adensamento populacional, uma cidade que tem alguns fragmentos de vegetação espalhadas. Você sabe muito bem, por exemplo, o Jardim Mary, Vila Aviação A, Vila Aviação B e alguns fragmentos de vegetação. E o que aconteceu nesse mercado, nesse cenário? Existiam os loteamentos que foram registrados e etc., incorporados, instituídos, aprovados, etc., e dentro desses loteamentos ainda ficava um fragmento de vegetação. E aqui no estado de São Paulo a gente tem uma lei chamada Lei do Cerrado, que é uma lei, a Lei 13.550 de 2009. É uma lei extremamente restritiva, mas é uma lei que foi importante por um determinado momento. Por quê? O que aconteceu? Teve uma supressão de vegetação há um tempo muito acelerada no estado de São Paulo, e essa lei meio que travou um marco cronológico, aliás, um marco para que isso não ocorresse mais de forma desenfreada. Dá uma acalmada, né? Dá uma acalmada. Bauru desde sempre, né, com a região de São Carlos, Brotas, desde sempre foi muito afetada com essa legislação, que foi necessária. Mas, você que é do mercado imobiliário, você sabe, em alguns bairros aqui na cidade de Bauru, a gente tinha um fragmento de vegetação dentro de um lote, por exemplo, de 300, 400 metros quadrados, onde aquele fragmento de vegetação do cerrado impedia a comercialização daquele lote. Na verdade, não impedia a comercialização, mas impedia para que fosse edificado alguma coisa naquele lote. Enfim, o cara pudesse, né, o proprietário pudesse suprimir a vegetação e construir uma casa, por exemplo, né? Então, isso aconteceu e gerou muita instabilidade no mercado aqui em Bauru.
especificamente em alguns bairros isolados. Então isso não acontece na cidade toda, não é que a cidade toda é tomada de vegetação, não é isso. Mas tem alguns lotes que esse fragmento ocorria. Aí você estava comentando comigo aqui antes da gente começar que isso gerou, né, uma instabilidade no mercado imobiliário, que falou, olha, o metro quadrado com árvore é tanto, sem árvore é tanto. Foi isso que você falou, não foi? O que o Dr. Dimas está falando é a verdade hoje, nua e crua no mercado. Todos sabem que o mercado em Bauru imobiliário, onde ele é mais disputado é na Zona Sul. Uhum. Quem quer investir, quem recebeu uma herança familiar, quem quer construir, morar, é o que todo mundo quer. Sim, que é a saída da cidade, né? Getúlio Vargas todo mundo quer, de alguma forma ou outra. Nem todos podem, sim, mas é o objetivo, é o desejo. E justo nessa região é onde tem essa situação com essa parte do Cerrado aí. Essa vira uma disputa, porque, por exemplo, um lote hoje, se eu receber aqui um empresário que tem um lote, que ele vem falar assim, Stefano, eu já fiz os meus processos aqui e o lote hoje ele se encontra sem alguma árvore ou vegetação e tá limpo, né? Tá apto para construir. Vou falar o linguajar de quem entra na imobiliária. Meu lote não tem mato. Vem o outro e fala assim, o meu lote é uma floresta. Vou falar meu português. Eu tenho que avaliar igual, porque a terra vale a mesma coisa. A localização às vezes também é a mesma. Exatamente. Só que quem está comprando, a pessoa fala assim, se eu estou comprando, eu vou comprar, claro, que o lote que eu não vou precisar passar pelos mesmos processos. Não vou ter restrição e coisa do tipo. Então o que acontece? A galera que tem esse lote disponível para construir, eles põem o preço. O metro quadrado é muito maior. É maior. Ponto. Engraçado, porque isso aconteceu aqui em Bauru em várias situações. Então, por exemplo, vamos falar da Vila Aviação. Vila Aviação, para quem conhece aqui de Bauru, tem a Vila Aviação A, a Vila Aviação B, né? A Vila Aviação ali nos Világios, ali até quase a saída da rodovia. E a Vila Aviação B ali para frente do posto Ana Premier, ali perto da Unip, né? Junto com o Jardim Média ali. Esse loteamento, entrou no perímetro urbano, eu sei porque a gente teve vários casos nesse sentido, estudou bastante isso. Isso está ainda em voga aqui em Bauru, com muita discussão, muitos processos judiciais. Mas o que aconteceu? Esse loteamento foi inserido no perímetro urbano lá em 1947. Portanto, quando foi feito a instituição, a aprovação, o registro do loteamento, era uma fazenda que vira um bairro. Isso você sabe, tem todo um processo de incorporação imobiliária para ser feito. Você reserva a área verde, se tiver, APP se tiver, você tem restrições. Para qualquer projeto. Para qualquer projeto. Esses fragmentos de vegetação que ficaram perdidos. Então, o proprietário, estando dentro ali, ele comprou, paga IPTU, todos pagam IPTU, dentro da zona urbana. Exatamente. Então, ele pode construir e o outro do lado, o vizinho dele, muitas vezes não pode construir. Então, o que aconteceu? A gente começou a enxergar vários processos judiciais, a ter vários processos judiciais, pessoas que não estavam conformadas com isso. Então, o proprietário, ele tem o dever de zelar pela propriedade dele, se pegar fogo, a responsabilidade é dele. Sim. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é dele. E ele tem a responsabilidade tributária em relação a esse imóvel, mas, por outro lado, ele não conseguia utilizar a área dele, que é o que você falou, metro quadrado menor, porque tem vegetação. Então, ele chegava lá na SEMA, Secretaria do Meio Ambiente aqui de Bauru, fazia o pedido para fazer edificação, a SEMA falava o seguinte, olha, eu não me oponho a suprimir a vegetação, mas quem tem que dar autorização é o órgão estadual, que é a CETESB, aqui em São Paulo. E a CETESB, ela era vinculada à legislação, à lei do Cerrado. Então, o que ela fazia? Ela ia lá fazer um estudo nesse lote, pouco importa o tamanho do lote, 300 metros quadrados, 900, não interessa. Ela fazia um estudo. Se ela constata que nesse lote tem um fragmento de vegetação, ela não dá autorização. Aí é o que você falou, metro quadrado da área, valor venal igual, mas o metro quadrado na área do mercado, o valor lá embaixo. Então o que esses proprietários começaram a entender? Falaram, olha, eu preciso de autorização para utilizar a minha área, porque eu pago IPTU, a propriedade é minha, então vamos entrar com processo. Sim. Então vários processos aconteceram, e aí o que ocorreu?
aqui no estado de São Paulo, em Bauru, primeira instância, a gente tem algumas varas da Fazenda Pública, 2 mais precisamente, que avaliam esse tipo de situação. Quando o processo saía daqui e ia para o Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça de São Paulo a gente tem 2 câmaras reservadas para tratar de meio ambiente do estado de São Paulo inteiro. Então tudo que tem no estado de São Paulo deságua lá nessas 2 câmaras. Olha que loucura. Na primeira câmara tinha um entendimento. Na segunda tinha outro entendimento. Então, na primeira, assim, não pode. Pouco importa que o lote está aí no perímetro urbano, você já paga IPTU faz muito tempo. Você não vai poder usar, porque o que vale é a vegetação na hora do seu pedido, naquele momento. Na segunda, por outro lado, era totalmente oposta a decisão. Falou, não tem sentido exigir uma restrição dentro de um lote de 300 metros quadrados, por exemplo, com uma vegetação que não tem muito benefício, a não ser perder a área verde, mas só que não tem ali a condição ambiental para que, sei lá, tem algum bicho ali que se reproduza, não tem uma zona de continuidade. E a gente tem muito, inclusive nessas áreas que você mencionou, o efeito borda, né? O efeito da atuação humana. Então tem rua, tem esgoto, tem iluminação, tem caminhão passando, tem tudo isso passando. Então a área toda é cercada desses melhoramentos públicos. Sim. Então a gente chegava lá no tribunal, é engraçado porque tinha vários clientes, várias pessoas que eu conheço, etc, que o cara tinha uma propriedade, um lote, um do lado do outro, o lote dele valia 1 metro quadrado maior. Aí você vendia para ele, porque ele podia suprimir, já suprimiu a vegetação e podia fazer o projeto de aprovação, de construção, etc. E o do lado não. Então virar uma instabilidade econômica e imobiliária no Brasil, aqui no Brasil, em Bauru, surreal, porque o cara leva para o lado, mas ele pode, eu não, mas eu vou tentar, mas o meu processo caiu na Câmara, o desembargador entendeu que não, o outro entendeu que sim. Você tem que contar com uma sorte. Uma sorte, um azar, né? Aí o que aconteceu? De tanto processo aqui em Bauru, foi criada uma uniformização de entendimento. Isso que é legal para a gente trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo. Essa uniformização de entendimento é o seguinte: para a Vila Aviação A ou B, é possível suprimir a vegetação. Ótimo. Porque essas áreas estão inseridas no perímetro urbano muito antes dessa restrição de 2009 da Lei do Cerrado. E lá atrás já foram respeitadas todas as restrições que tinham que fazer para fazer a incorporação, o loteamento. E aí o que acontece hoje? Ainda assim, mesmo depois dessa uniformização de jurisprudência, que foi o tribunal se reuniu, juntou-se todo o entendimento dos desembargadores e criou uma tese. Né? E essa tese ela vale indistintamente para quem entrou com processo ou para quem não entrou com processo. Mas mesmo assim, ainda a gente vê alguma restrição aqui no órgão ambiental dessa supressão, o que traz um problema para você. Traz. Porque você vai ter alguém que tem essa área ainda, mas só que ainda não conseguiu suprimir vegetação. Sim. E o que a gente está enxergando hoje é o seguinte: direito líquido e certo, que sustenta o mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio, você sabe, né? Você fez direito também, né? Mas é uma forma de lidar com uma situação que você entra, pede o reconhecimento daquele direito líquido e certo, para que o proprietário possa fazer valer o que o Tribunal de Justiça fez. Aí, o Tribunal de Justiça determinou. Olha só que interessante, né, Stefano? Você sabe que a gente estava falando aqui, o mercado imobiliário aqui em Bauru é bastante fomentado, tem várias áreas, etc. Sim. Mas essa tese é restrita à Vila Aviação. Tem outras áreas que você sabe que estão na mesma situação, ou seja, aquelas áreas que foram também inseridas no perímetro urbano muito antes dessa legislação. Jardim Colonial, por exemplo. Jardim Colonial, Jardim Mary, ali do lado da Unip, por exemplo, tem vários lotes lá. Então essa tese ela vale especificamente para a Vila Aviação. Porém... vai dar discussão, vai dar o que falar. Vai dar discussão, e aí você sabe bem por quê? Porque esses outros bairros, ainda que estejam na mesma condição prática da Vila Aviação, que agora pode tirar a vegetação, esses bairros ainda não têm essa decisão. Então, o que o proprietário tem que fazer? Tem que procurar um advogado de confiança, avaliar essa questão. E o pior, desculpa te interromper, esses bairros não têm o mesmo valor de metro quadrado igual a Zona Sul. Exatamente. Então parece que de alguma forma existe uma atenção maior onde se tem uma prospecção maior, os valores são... A probabilidade de bons negócios são maiores. Por outro lado, veja só,
esses outros bairros também, uma vez destravados, certo? Eles podem ter esse mesmo benefício e a cidade crescer. Cresce. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Inclusive a prefeitura nossa. IPTU, né? IPTU e depois o comércio que vai se desenvolver ali em volta, os impostos, ISS. Não vamos nem falar no assunto do emprego, né? Sim, sim. Porque, ó, Dr. Dimas, você estava falando, a Vila Aviação, nós temos ali um empreendimento onde se vende, se comercializa a R$ 10.000 o metro quadrado uma unidade, só que a 100 metros deste ponto, nós temos ruas de terra. Como é que pode? Como é que explica isso? Né? Nós temos ruas de terra, aonde se passa um Porsche a 100 metros, não se anda quase que com uma caminhonete. É uma realidade da Vila Aviação, Zé. Olha que coisa. Então, eu espero... Olha o tanto que vai destravar o trabalho que... A sua proposta, o seu trabalho, e você é um dos grandes idealizadores desse assunto hoje na nossa cidade. Olha o crescimento urbano, familiar, financeiro, que vai trazer um assunto que já era para a gente, é lógico. Sim, né? É meio natural você, uma vez você sendo proprietário do imóvel, você pagando o seu tributo IPTU em dia, você poder fazer o uso da sua propriedade. Isso é natural. O Estado, lógico, o meio ambiente ele é coletivo. Todos nós devemos contribuir para um meio ambiente equilibrado. Mas, quando isso avança na propriedade privada nesse sentido, foi isso que o tribunal reconheceu no sentido de destravar essa Vila Aviação. E o que eu acho, assim, o que tem que ficar muito claro também, né? O mercado imobiliário, ele não é inimigo do meio ambiente. Nem um pouco. Nem um pouco. Todos Muito nós... pelo contrário. Eu não sou um ambientalista, mas eu defendo que tem que ter. Mas Bauru está numa região onde o que tem de natureza, vamos falar assim, né, um linguajar, o que tem de natureza e todos os projetos, todas as incorporações imobiliárias, o que já é destinado de área verde na hora que você aprova um projeto e você entrega e você não pode nem começar sem que antes esteja devidamente doada esta área, preservada, né? Preservada, já é o suficiente para manter o equilíbrio da natureza dentro de uma cidade que está clamando por esse avanço imobiliário, especialmente na região onde você está atuando com esse foco, né? Porque a questão são os fragmentos de vegetação. Fragmento de vegetação, isso não sou eu que estou falando, existem inúmeros laudos ambientais que ratificam isso. Quando você fala de fragmento de vegetação dentro de um lote, o benefício ecológico disso é mínimo. É verdade. Então nós não estamos falando aqui das áreas, por exemplo, lá perto da Unesp. Por quê? Aquela área, ela é maciça, ela tem a possibilidade de continuidade, né? Ou seja, a fauna, a flora, tem condições, né? Até o zoológico está ali do lado. Exatamente. Então, você olha no mapa, né, no satélite, aquela região é muito grande. Agora, não é isso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando dentro do perímetro urbano. E esse tipo de decisão é uma decisão que privilegia, na minha visão, inclusive, o equilíbrio entre a questão imobiliária crescer sustentavelmente e você preservar o meio ambiente. É verdade. Porque não é justo que proprietários tenham dentro da cidade a responsabilidade de cuidar do seu lote, pagar tributariamente, se responsabilizar pelo imóvel, mas não poder empreender. Tem um outro caso emblemático também, que é lá na Rodrigues Alves, perto do CD da Tilibra. Mesma questão ali, tem uma questão do mosaico aqui em Bauru também, que o Estado de São Paulo foi todo feito um estudo para áreas de preservação. Então, o desafio, né, nosso, né, da área do direito, e vocês também que trabalham com a questão imobiliária, de expansão, etc., é sempre esse equilíbrio. E eu acho que essa decisão, esse reconhecimento do Tribunal de Justiça, ele é muito importante exatamente para trazer esse equilíbrio. Reconhecer que essas áreas não são áreas ambientalmente relevantes, ainda que você perde um pouco de área verde, mas do ponto de vista ambiental ela não tem tanta relevância. Sim. E, por outro lado, você fomenta o desenvolvimento do mercado imobiliário, que é tão importante, é o que você falou, gera tributo, gera novos empregos, novos negócios, retenção de dinheiro em Bauru. Exatamente. Porque as empresas começaram a sair de Bauru. Por causa que aqui tem muito assunto engessado hoje no nosso mercado. E você tocou num ponto que, assim, não indo para o lado polêmico, mas para o lado realista. Bauru
precisa abrir um pouco mais as portas. Não precisa escancarar, mas precisa abrir um pouco mais. Está mais aberto para novas iniciativas industriais. Exatamente. Porque assim, ó, vamos supor, vamos falar que eu super concordo que árvores isoladas não é um conjunto de árvores. Então nós não estamos falando em desmatamento. Sim, Nós estamos falando até, e é verdade que acontece, em supressão. sim. Olha, eu vou tirar essa árvore, mas eu vou plantar outras 20 mudas. Pode fazer uma compensação em outro local. Exatamente, eu posso pegar uma propriedade rural ou em outro imóvel e colocar. É muito fácil você compor, nem precisaria, porque já temos o suficiente para abastecer o crescimento. Sim. A natureza em Bauru está pronta para receber o avanço imobiliário. Sim. A verdade é essa. Concordo Ela contigo. está preparada. E vamos falar que tudo o que está loteado, se for incorporado, ainda se sobressai a natureza em detrimento do avanço da sociedade. Sim. Então a parte ambiental em Bauru vai muito bem, obrigado. Nós estamos fazendo nosso papel muito bem feito. O que precisa agora é o imobiliário fazer o trabalho muito bem feito E compatibilizar essas duas coisas. e fazer o que você estava falando. A palavra aí, na minha opinião, que você tocou ali, a palavra que define a nossa conversa até agora é este equilíbrio. Sim. E é importante porque chegando nesse equilíbrio, o desenvolvimento do meio ambiente pode continuar, o desenvolvimento da cidade é importante, também pode continuar, e a gente consegue, enfim, esse destravamento da cidade. Vamos esperar para que essa decisão ela se reflita também para a realidade de outros bairros aqui em Bauru. Tomara. Porque essa é a tendência, né? Uma vez identificado que são fragmentos de vegetação, que fique bem claro isso, são fragmentos de vegetação. Isso não tem um benefício propriamente dito ao meio ambiente, mas sim, se você realocar via compensação, por exemplo, para isso outro local, é muito mais positivo e impactante para a nossa cidade, né? É o que todo mundo quer, né? Vamos falar a verdade, né? Você quer o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da cidade, né? Você imagina agora uma família, um pai e uma mãe que querem pagar uma faculdade para um filho. E eles têm um terreno na Vila Aviação. Que um dia, há poucos anos atrás, você comprava um terreno ali próximo ali da onde é o NIP hoje. Sim. O Marabá, o Meire, até o Santos Dumont ali atrás da Aquamix, umas outras empresas, você fazia excelentes negócios. Só que essa onda agora já tá todo mundo meio que percebendo que o negócio já tá assim, ó, é impossível continuar com essa mentalidade e brecar o avanço imobiliário, o preço já mudou. E eu tenho certeza que a hora que vier os lotes e eles começarem ali a fazerem as devidas limpezas e as edificações, a proporção e o avanço do mercado imobiliário nessas regiões aí vai ser maravilhoso. E isso vai trazer benefício, por exemplo, para uma família que vai poder, enfim, vender um lote, realizar outros sonhos, outras particularidades e destravar. E além disso, trazer investimentos, que é o que você falou. Trazer investimento. Pô, eu tenho um bem de... supostamente, eu tenho um bem de 300 mil reais, mas eu não consigo apurar os 300 mil reais, porque não tem quem compra, porque eu não consigo Colocar no mercado. E não interessa para ninguém porque ainda é tudo muito incerto. Eu tenho clientes que eles falam, tem clientes que buscam essas orientações, mas tem clientes que eles falam dessa maneira: não me interessa nenhum lote com árvore. Vou falar o meu português de imobiliário aqui. Sim. Eles falam assim, ó, não interessa um lote com árvore porque eu não sei, eu não tenho expertise. E não a incerteza que E o pior, eu não sei quanto eu vou remunerar os profissionais para me ajudarem. Eu não sei o que vão falar para mim. Não sei minha resposta. Não, é complicado. Essa sensação que você falou que o cliente te fala é mesmo quando algum cliente me procura. Falou, olha, o que eu faço com a minha área? Porque se eu parar de pagar o IPTU, a consequência natural é a execução fiscal. E a execução fiscal, já teve cliente até que pediu para fazer um estudo em quanto tempo ele iria perder a propriedade dele se ele não pagasse o IPTU. Olha só que loucura. A dívida ativa, a restrição no nome, não é positivo para ninguém. Isso, não é. Então essa não é a ideia. Então, quando a gente fala assim, né, até a gente falando assim abertamente, a gente está, de novo, né, querendo compatibilizar um equilíbrio entre o meio ambiente sustentável e a evolução da cidade que tem que ocorrer. Né? Todos nós aqui precisamos de negócios para sobreviver, né, para fazer
dinheiro para investir, para ter lucro, enfim, para realizar sonhos, né? Que é muito da sua área, né? A pessoa tem um sonho É verdade. de comprar um imóvel, tem um sonho de fazer um filho estudar a faculdade, como você mencionou. Então a gente tem tudo para dar certo, né? Grandes faculdades aqui em Bauru, grandes indústrias, pessoas com visão. Agora, esse é um ponto positivo. O comércio em Bauru, eu acho que o comerciante em Bauru ele é um artista. Porque tem espaço para todo mundo. Muitos que vêm se destacam e fazem um excelente trabalho, com muita honestidade, com muita entrega, se dá bem, ganha uma projeção. Sim. Bauru é uma cidade maravilhosa, eu sou bauruense, igual você comentou anteriormente, eu acho que essa cidade é uma bênção. Sim. A palavra aí, ela traz uma conotação meio espiritual, mas não, é uma bênção. Bauru é maravilhoso. Sim, uma cidade boa, a gente tem muitos boa. benefícios de cidade grande, ainda não tem os malefícios, né? Tanto é que bauruenses que um dia precisaram sair de Bauru, a maioria deles mantém imóvel ou mantém família, tem algum investimento aqui, porque eles gostam de lidar com a sensação de que um dia eu vou voltar para Bauru. E tomara que eles voltem para uma Bauru expandida. Sim, diferente, crescendo, né? Crescendo, abrigando mais famílias. Por exemplo, hoje nós temos um fenômeno. A vinda dessa empresa bilionária aqui num raio de poucos quilômetros para Bauru trouxe uma expansão de mercado, Dimas, que eu posso falar para você com a maior propriedade do mundo. Não tem hoje a quantidade de imóvel, estou falando agora de caráter residencial habitacional, disponível para a quantidade de pessoas para a demanda que eles têm. Não tem, e eu falo assim, ó, eu sentei há pouco com uma construtora que está incorporando aqui perto também de onde é a Moraes, e eu falei para eles, Bauru, se tivesse hoje mais 10 prédios para entregarem, a demanda de pessoas procurando habitação, não estou falando agora nem de venda e nem de locação, estou falando de forma genérica. Especialmente na locação, que hoje é 80% do nosso mercado. Que legal. 80%. Não tem imóvel. Então... Tem uma procura muito grande, olha só. Então assim, ó, vamos supor que a gente fique preso nas questões ambientais e não exercite, não facilite essa expansão do imobiliário. A expansão do imobiliário, ele não tem o perfil ele não é ganancioso. Sim. Ele não é uma... Porque tem gente que pensa isso, né? As grandes empresas... Não é que o rico vai ficar mais rico. Não é por aí. Não. As famílias que estão vindo trabalhar em grandes, enormes, gigantescas empresas que estão muito próximas a Bauru ou em Bauru, precisam comportá-las. E estão gerando riqueza nessa pessoa. E aonde que tem área para desenvolver o imobiliário? Ainda. Sim. Na Vila Aviação. Na A e na B. Porque se você pegar ali o centro da cidade... E toda a região em volta dela é raríssimo. A área urbana dentro da cidade em Bauru hoje é a coisa mais difícil de você encontrar, muito difícil. Já tem uma densidade muito grande, né? De imóvel, E aí, a Vila Aviação tem essas áreas. E está na saída da cidade, né? Na saída da cidade, fácil de logística, aonde todo mundo quer morar. A topografia da Vila Aviação é ótima. Facilitada, realmente. Facilitada. Nós temos todos os requisitos, nós temos a faca, o queijo e a vontade de comer queijo. Tá faltando só esse empurrãozinho que, graças a ótimos profissionais igual você e sua equipe, nós estamos aqui, por favor, James. É o pedido que eu te faço, em nome do mercado imobiliário. Claro, brincadeiras à parte, mas é um pedido que o imobiliário faz para você. A sociedade como um todo bauruense quer essa evolução, né? E, de novo, até sendo redundante, mas a compatibilização com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente, ainda mais aqui em Bauru, que a gente já tem esse histórico, ainda mais aqui em Bauru, que a gente tem aquela área maciça, aquela floresta urbana perto da Unesp. Então é uma cidade que tem tudo para desenvolver sustentavelmente, não com uma questão ilógica, uma questão surreal, onde você dentro do mesmo loteamento encontrava pessoas que conseguiram utilizar a sua área e outras pessoas não. Então vamos torcer para que isso seja realmente pacificado, para que outros bairros nessa mesma situação em Bauru consigam obter também essa decisão favorável. Eu acho que essa é a tendência. Eu já fiz um estudo nesse sentido, a gente já fez alguns levantamentos, conversamos com várias pessoas envolvidas nessa área
E a construção dos bairros, ela tem coincidência, inclusive de datas. Então não tem por que essa restrição ser liberada na Vila Aviação e não ser liberada em outras áreas também da nossa cidade para chegar nesse destravamento que você está mencionando. Né? Legal. Mas legal, ó. Pô, de novo, obrigado aí pelo tempo. É um prazer ter você aqui, é uma honra para mim participar aí dos seus espectadores, da sua rede, seu network é muito forte. Legal. Somos amigos aí, extra trabalho, como eu te disse, eu admiro, Sim. tenho acompanhado bastante o trabalho. Vocês estão em ótimas mãos aí, viu? Obrigado de novo, pessoal. Prazer aqui falar com essa figura, esse profissional excelente aqui, Stefano Moraes de Bauru. Prazer é meu. Disponibilizou até a casa aqui, sensacional. Quem não conhece, vem conhecer aqui. Procura o Daniel, procura o Stefano aqui, que vocês vão ser bem atendidos com certeza. Obrigado pelo tempo. É isso aí, voltamos pessoal. em breve aí. Até mais.